O mundo está em constante movimento. Tudo que existe envolve a aceleração. Essa é uma força presente em todos os veículos e, é claro, por que não as pessoas? De carro, de moto, de bicicleta, de ônibus ou até mesmo a pé. Você está em constante aceleração. E é claro, nós estamos hoje com o nosso primeiríssimo Acelera. E você vai ficar aí parado na poltrona? Vem acelerar com a gente! Cuide bem do seu veículo no Gilmar Pneus. Aqui você encontra alinhamento 3D, balanceamento, troca de óleo e bateria. Na compra de 4 pneus novos, dividimos em até 10 vezes sem juros no cartão. Pneu 13 a partir de R$ 175. Pneu 14 a partir de R$ 195. Trabalhamos com diversas marcas. Gilmar Pneus, Conselheiro Júlio Zarpe 388, Olaria. Que tal adquirir uma moto de qualidade com economia comprovada e de uma marca de referência no mercado? Você precisa de uma Honda. Na Motoscala Honda, a linha 2020 está arrebentando. Não perca tempo e saia com uma Honda 0 km. Além de acessórios e mecânica especializada para não te deixar na mão. Faça-nos uma visita. Motoscala Honda, Duas Pedras, Nova Friburgo. No trânsito, dê sentido à vida. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Bom, e o primeiro Acelera começa falando a respeito do IPVA. O que é esse imposto tão comentado, né? E o que gera se você não pagar o seu documento, como pagar, quando pagar? A gente teve um papo super legal e agradável com um despachante lá em Duas Pedras. Muito se fala a respeito do IPVA e como é feita a questão dos seus pagamentos e até quando você pode pagar, enfim. Eu tô aqui com o Giovanni Vendroski, que vai estar falando com a gente sobre a questão desse imposto, né? Até quando eu posso pagar, o que é na verdade essa questão desse imposto, como é que eu posso me colocar, o que eu vou fazer em questão desse pagamento? Bom dia, em primeiro lugar. Então, a respeito do IPVA, ele tem a sua tabela de vencimento, como tem todos os anos, né? E essa tabela é regulada pelo final de placa. Como a maioria dos anos passados, você tem que acompanhar a sua data de vencimento pelo seu final de placa, de acordo com o que o Estado te libera para esse pagamento. Então você pode efetuar o pagamento integral ou parcelá-lo em 3 vezes pelo Bradesco, né? Que Bom, é a utilização da Receita. E tem a questão dos vencimentos, você acabou de dizer, que é a questão do vencimento das placas e tal. Inclusive, já tem algumas placas que já venceram. Queria que você falasse um pouco pra gente. Então, já a maioria dos vencimentos dos IPVAs já são em janeiro. Apenas o final 9 que vence agora início de fevereiro, né? Então essa disponibilidade da tabela está no próprio site do Detran também, que o usuário pode acompanhar. Só que a respeito desse pagamento, existe uma preocupação pertinente a respeito se eu sou obrigado a pagar para licenciar o veículo, se eu preciso pagar esse PVA de formato integral, quando que eu posso mitigar isso aí. Então, hoje, a partir da Lei 7718 de 2017, o usuário não é obrigado mais a efetuar o pagamento integral do IPVA para conseguir efetuar e licenciar o seu veículo 2020, por exemplo. Como assim? Ele pode efetuar as taxas de pagamento mínimo,
que seria a guia de recolhimento de taxas, e o DPVAT. E o IPVA ele ir pagando parcelado, mas ele pode antecipar esse licenciamento 2020. Agora, em se tratando de transmissão de propriedade, quando é efetuada uma venda para outro titular, para outra pessoa, ele é obrigado a pagar esse IPVA integral. Tanto o IPVA, como a GRT, como o DPVAT. Aproveitando e pegando a carona nessa questão da transferência, eu tenho um veículo, transferir para outra pessoa, no caso numa venda, como por exemplo, como fazer? Eu preciso fazer a vistoria? É obrigatório fazer a vistoria? Tem casos que a vistoria não é obrigatória? Sim, hoje a vistoria ela também deu uma aliviada nesse quesito. Antigamente você precisava licenciar, para licenciar você precisava fazer essa vistoria, ela era obrigatória. Hoje, para você fazer o licenciamento anual, não é necessária mais para os veículos que não são considerados frota-alvo, né? Quais são esses veículos frota-alvo? Que são veículos de carga, com mais de 5 passageiros, enfim. Veículo a diesel, ele precisa fazer essa vistoria. Mas com referência à vistoria, que é obrigatória, para essa transmissão de propriedade, para a transferência de propriedade, sim, é obrigatória a vistoria. Fazer todos os itens, conferir todos os itens de segurança, como era antigamente. Aí o meu documento, por exemplo, meu documento está em atraso. Como fazer? O que eu faço? Eu tiro o documento para pagar? Como é feito essa situação? Então, se você tem um licenciamento em atraso, você pode efetuar o pagamento dessas taxas mínimas. Se por um acaso houver a dificuldade de pagar o IPVA de formato integral, você pode pagar as taxas mínimas, licenciar o seu veículo, por ele estar desvinculado ao pagamento integral do IPVA, e ir pagando o IPVA continuamente, parcelando, desde que só tem que tomar o cuidado com muito tempo de atraso. Porque se ele ficar muito tempo atrasado o pagamento do IPVA, isso pode virar uma dívida ativa e desviar aí a cobrança para a Procuradoria-Geral do Estado. Então isso vai gerar um ônus um pouco maior para o usuário, que ficar inadimplente por um determinado tempo. Sujeito à negativação? Sim, inclusive esse pagamento da dívida ativa na Procuradoria-Geral, ele vai ter que pagar multa, mora, juros de mora, honorários advocatícios, então aumenta um pouquinho o valor, de forma considerável. Bom, e para quem quiser mais informações a respeito do documento, como é que faz para te procurar? Então, o meu escritório fica aqui em Duas Pedras, na Avenida dos Ferroviários, número 8. O nome do escritório é Marcelo Giovanni Despachantes, e a gente está ao dispor, tirar dúvida, o que for preciso, para documentar os veículos. Bom, obrigado então, Giovanni. É isso, a gente queria, claro, esclarecer e deixar você bem informado quanto à questão desse documento, que é muito importante para você, condutor. Na sequência do intervalo, você vai ver um papo sobre alinhamento e balanceamento e o triste vandalismo nos coletivos de Nova Friburgo. Cuide bem do seu veículo no Gilmar Pneus. Aqui você encontra alinhamento 3D, balanceamento, troca de óleo e bateria. Na compra de 4 pneus novos, dividimos em até 10 vezes sem juros no cartão. Pneu 13 a partir de R$ 175. Pneu 14 a partir de R$ 195. Trabalhamos com diversas marcas. Gilmar Pneus, Conselheiro Júlio Zarpe 388, Olaria. Que tal adquirir uma moto de qualidade com economia comprovada e de uma marca de referência no mercado? Você precisa de uma Honda. Na Motoscala Honda, a linha 2020 está arrebentando. Não perca tempo e saia com uma Honda 0 km. Além de acessórios e mecânica especializada para não te deixar na mão. Faça-nos uma visita. Motoscala Honda, Duas Pedras, Nova Friburgo. No trânsito, dê sentido à vida. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Você já fez o alinhamento e o balanceamento do seu veículo? Você sabia que tem hora certa para você fazer esse procedimento? Bom, e a gente foi no Gilmar Pneus, um dos nossos parceiros, para conversar sobre isso.
como fazer e quando fazer, qual é a hora certa do alinhamento e do balanceamento. Bom, e é preciso sempre tomar vários cuidados e várias precauções com o seu veículo. Uma delas é o alinhamento e também o balanceamento, né? A gente está aqui no Gilmar Pneus, em Olaria, Nova Friburgo, para conversar sobre essa questão, né? Como fazer, o que fazer na questão de alinhamento e balanceamento. Nesse momento estou aqui com o Jefferson e ele está fazendo um alinhamento agora, né? Explica pra gente o que é esse serviço e agora o que você vai fazer aqui em relação a esse veículo. Então, o serviço de alinhamento é um serviço básico também, né? Que após a pessoa fazer as trocas dos pneus, né? Tem que fazer aquela regulagem que tem que ser periódica, que geralmente é feita de 5 em 5 mil, né? Que é a conferência, para não desgastar os pneus, né? No caso a convergência e a divergência, né? Então aqui se faz a compensação, né? Toda a compensação, todo o serviço. Esse aparelho é um aparelho, né, de última geração, um aparelho 3D, computadorizado, né? Você vê que antigamente era fio para todo lado, agora já não tem. Então é tudo, né, as câmeras que filmam, os painéis de LED ali. Então já dá todas as medidas, se estão fora, se está dentro, já dá tudo aqui certinho no computador. Aí faz a geometria e aí a gente faz a correção do alinhamento. E é um serviço bem preciso. E aí o computador ele se conecta com o carro e aí tá, os pontos. Explica pra gente, quais são os passos agora que você vai fazer aqui? Então, agora eu vou fazer a compensação, né? Aqui ele está mostrando a correção. Aqui é a compensação que vai fazer a leitura e pedir todos os dados do veículo, da geometria do veículo, como está a regulagem. Agora vamos fazer a medição de caster, né? Virar o volante para lá e para cá. Aí eu vou ter que subir lá em cima lá agora para fazer esse procedimento. Anteriormente nós fizemos uma compensação, né? Para pegar os dados, os primeiros dados. Agora nós vamos fazer o segundo, que é do caster, né? Então aqui vamos fazer fazer o giro, né? Direita, esquerda, para poder pegar a medição de caster. E daí para frente é só fazer a execução do alinhamento. Ver o que está certo, o que está errado, para poder fazer a correção. O que está indicando em vermelho é que está fora do padrão especificado pelo fabricante, entendeu? Geralmente o que acontece? Aqui é a medida do caster, então ele está a 2,50 graus, do outro lado 2,20 graus. Sendo que as duas rodas estão na mesma posição para trás ou para frente, né? No caso aqui as cambagens, está tudo correto, está verdinho, está dentro, que é a inclinação da roda. Então não precisa mexer. No caster também, entendeu? Já é um serviço mais à parte, né? É um serviço, muitas das vezes, um serviço de estrutura do veículo e coisa e tal. Por exemplo, aqui a convergência. Vamos falar sobre a convergência. A convergência aqui, positivo significa, né, no caso, convergente. E negativo significa divergente. O positivo é quando a roda está mais, quando a medida está mais fechada. Então o que acontece? Aí você tem que abrir um pouco mais, deixar ela mais próximo de zero, como aqui está muito também. A tendência é sempre gastar pneu, no caso, gastar o pneu por fora. Se tiver muito aberto, divergente, o pneu gasta mais por dentro. Então, quando está tudo certinho dentro do padrão especificado do fabricante, a tendência é o pneu desgastar de forma correta. E aí agora, tendo em vista todos esses detalhes, o que fazer? Agora é só corrigir aqui, ó, colocar essa parte que está vermelha, fazer a correção, colocar ela na parte, né, na parte certa, que é o especificado pelo fabricante, e daí dar prosseguimento ao serviço e executar. Finalizar, no caso pode ter um bom desempenho aí, entendeu? Pode rodar tranquilo, fazer no caso as revisões, né? No período certo, que é de 5 a 10 mil quilômetros, 5 mil quilômetros fazer a conferência e a 10 mil quilômetros fazer os rodízios. E não é um processo demorado, né? Não é um processo demorado, é um processo que leva de meia hora a 40 minutos, entendeu? E se tiver alguma coisa mais à parte para fazer, no máximo 1 hora.
já está ali posicionado para fazer o balanceamento. A gente já fez o alinhamento, né? E tendo em vista todo esse processo, é necessário que a suspensão do seu veículo esteja em dia, seja tudo tranquilo para não prejudicar o processo. E agora a gente vai fazer o balanceamento, né? Explica pra gente, Jefferson. O balanceamento aqui são as compensações de peso que pega na roda, né? Os contrapesos de chumbo. Então nós aqui viemos fazendo aqui a medida, fazer a medida, tudo certinho, né? Botar aqui o diâmetro da roda e fazer a compensação também, como se faz lá no alinhamento também, né? Para poder fazer um balanceamento também bem preciso, né? Daí agora vem a quantidade de chumbo que pede e daí se faz o balanceamento, tudo zeradinho direitinho para não ficar dando aquele chive que incomoda, né? Quando o condutor está em uma autoestrada, está pegando uma estrada aí de uma quilometragem de 80 a 100 km, né? A 60, 80, a 100 km, que dá aquela vibração. E isso é por causa do balanceamento, entendeu? Venha até o Gilmar Pneus, faça o seu procedimento. Qualquer dúvida, né? Só procurar aqui Gilmar Pneus, né? Nós estamos aqui com o serviço de suspensão, freios, né? Alinhamento, balanceamento, alinhamento de farol. Mexemos também, fazemos serviço de escapamentos também. Mas o mais importante aqui é a avaliação que nós, né, estamos procurando fazer com mais eficácia antes do alinhamento, que é a avaliação da suspensão. Tudo isso a gente tem aqui uma obrigação, até mesmo para que o cliente se sinta mais satisfeito também com os nossos serviços, que nós vamos qualificando de acordo com a demanda. Então isso aí para a gente tem sido uma grande satisfação, poder trabalhar assim, poder evoluir também, né? Graças a Deus. A serviço, claro, da sua segurança, do seu controle. E é claro, né? Vamos esperar agora o processo terminar, porque a gente precisa colocar o pé na estrada. Uma triste falta de educação que acontece não só em Nova Friburgo, mas em coletivos de todo o país, por que não? O vandalismo nos ônibus. E nós conversamos com o responsável, o diretor da concessionária que administra o transporte coletivo daqui de Nova Friburgo, para falar sobre essa triste realidade. Com certeza você já viu ônibus de sua cidade com bancos rasgados, riscados ou até mesmo pichados. Os indivíduos que praticam esse tipo de vandalismo não têm consciência, mas eles prejudicam a si mesmos. Mas quem paga por isso? É uma minoria, geralmente aquela garotada aí em idade escolar ainda, que causa os danos aos ônibus aí. Achando que estão dando às vezes um prejuízo para a empresa, alguma coisa, quando na verdade estão dando um prejuízo para a própria sociedade, porque todo esse custo para consertar os ônibus que são vandalizados é repassado para quem paga a passagem. Isso entra no custo da planilha e dá a mão de obra e dá aquele aspecto ruim. Os números são impressionantes. Até mesmo os veículos recém-chegados a Nova Friburgo não escaparam. Já no primeiro dia teve ônibus com banco cortado, ônibus com banco queimado com cigarro, porta USB que colocaram chiclete. A gente coloca porta USB para carregar celular. O ônibus estava todo pichado, como se a empresa fosse a responsável por ter feito esse ato. Não, o que a gente faz é consertar, só que não dá vazão. Pra você ter uma ideia, a gente tem por mês aí, em média de 15 a 16 mil reais de despesas só para recuperar o que foi vandalizado. Frente ao problema da falta de educação, fica o apelo de quem serve a população com um serviço que segue atrapalhado pela ignorância. O vandalismo é a mesma coisa. O cara vai lá e corta aquilo, depois reclama que o ônibus está com o banco soltando, que está cortado. Arranca uma luminária e depois reclama que o ônibus está escuro. Arranca uma câmera e depois, o ônibus é inseguro. Então, o que a gente faz? É um trabalho diário de
se reparar o dano que é causado. E a gente faz campanha junto aos usuários. Tem uma campanha nossa que é Conserve o que lhe serve. A gente envia para os nossos grupos de WhatsApp, para as nossas mídias sociais, divulga aí junto à imprensa, para sensibilizar a população. Certo. Mas o fato é que não melhora. Daqui a pouquinho você vai ver um super lançamento lá na Motoscala Honda. Nós fizemos um bate-papo com uma moto pra lá de especial. Tenho certeza que você vai gostar. É daqui a pouquinho na sequência do intervalo. Cuide bem do seu veículo no Gilmar Pneus. Aqui você encontra alinhamento 3D, balanceamento, troca de óleo e bateria. Na compra de 4 pneus novos, dividimos em até 10 vezes sem juros no cartão. Pneu 13 a partir de R$ 175. Pneu 14 a partir de R$ 195. Trabalhamos com diversas marcas. Gilmar Pneus, Conselheiro Júlio Zarpe 388, Olaria. Que tal adquirir uma moto de qualidade com economia comprovada e de uma marca de referência no mercado? Você precisa de uma Honda. Na Motoscala Honda, a linha 2020 está arrebentando. Não perca tempo e saia com uma Honda 0 km. Além de acessórios e mecânica especializada para não te deixar na mão. Faça-nos uma visita. Motoscala Honda, Duas Pedras, Nova Friburgo. No trânsito, dê sentido à vida. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. E aí, tá pensando em trocar de moto? Ou até mesmo em se tornar um motociclista? Bom, a hora é agora. A gente foi lá na Motoscala Honda e nós acompanhamos um grande lançamento. A gente viu uma moto que eu vou te falar, deu vontade de sair guiando. Bom, tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá? Motoscala Honda. Bom, eu tô aqui com a Valdiane, que é vendedora aqui da Motoscala Honda, e vai estar mostrando pra gente a Bros 160, é isso mesmo? Isso. Fala pra gente um pouco sobre esse modelo. Tá, vamos lá. Esse modelo aqui é um modelo 160 cilindradas, na verdade 162, mas a gente acaba arredondando um pouquinho. É uma moto off-road. Para o tipo de terreno de Friburgo, é a moto ideal. Por quê? Ela é uma moto tanto muito boa para asfalto, tanto para paralelepípedo, estrada de chão, né? É a moto hoje tetracampeã em valor de revenda. O que acontece? 4 anos consecutivos essa moto é uma moto que você tem a menos depreciação, tá? Então se você já compra uma moto pensando lá na frente trocar, essa moto aqui é o ideal. Uma moto leve, com uma suspensão de trás monochoque, então assim, uma suspensão ideal para terrenos irregulares, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre a questão do terreno, né? São terrenos irregulares que ela é preparada, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso, a categoria dessa moto é on-off-road, né? Dentro e fora do asfalto. Então a moto vai te entregar um conforto a mais, caso você precise pegar um pouco de estrada de chão, né? E também ela conta com esse sistema de freio combinado. O que é o sistema de freio combinado? Olha só, quando você aciona o freio dianteiro dessa moto, ela vai frear essa roda da frente. Acionou o traseiro, ela vai distribuir de forma correta a frenagem, né? Então isso aí é um item de segurança muito legal nessa moto. A moto hoje é a terceira moto mais vendida no país, dentro da categoria dela. E assim, dispensa elogios, né? Uma moto muito bacana, um visual muito bacana também. O painelzinho dela é digital, painel blackout. Explica um pouco mais sobre o painel blackout pra gente. Ó, esse painel blackout, ele ajuda, por exemplo, durante o dia, né? Ele é um painel de mais fácil visualização. Correto? Ali no painel ela marca combustível, odômetro total e parcial,
ela também conta com 3 aninhos de garantia e 7 trocas de óleo grátis. Né? A partir da terceira revisão, que é a revisão de 18 mil, importante, a revisão delas são feitas de 6 em 6 mil. Você vai fazer a primeira revisão com 1.000, 6 mil, primeira e segunda revisão mão de obra gratuita. A partir da terceira revisão, troca de óleo grátis. Tá? Entendi. Então a questão de você revisar sempre a moto, que é sempre muito importante a gente estar falando sobre isso. Por que ter uma Honda? Ela é custo-benefício, e fala um pouco pra gente sobre esse custo-benefício da Bros. Essa moto, ela alia tanto o custo-benefício como uma autonomia aí, em média de uns 350 km, né? É uma moto que faz em média aí de 38 a 40 km com litro. Lembrando também que ela é flex, né? Não tem a questão de... Porque muita gente pergunta, mas pode misturar? Pode misturar. O motor ele é preparado para isso. Você pode colocar álcool, misturar gasolina, não tem problema, tá? Entendi. Então, mas influencia? Coloquei etanol, depois coloquei gasolina, depois coloquei etanol de novo. Não. Influencia, não influencia? Como que é esse consumo em termos de etanol e gasolina? A Honda é pioneira em relação a esse motor flex, né? Que é esse motor que ele combina a mistura. A diferença é que, assim, quando você coloca o álcool, como é a explosão, você acaba ganhando um pouquinho mais de potência. Coisa de 1 cavalo a mais. Essa moto tem em torno de 14 cavalos e meio. Se você colocar o etanol, ela ganha um pouquinho a mais de torque, um pouquinho mais de potência, tá? Mas pode misturar, sem problema nenhum. Aí foi o que eu te falei, em torno aí de uns 38 a 40 km por litro que essa moto faz. Muito levinha, o pessoal gosta bastante dessa moto, é uma das, como eu repeti, eu já falei, é a terceira moto mais vendida hoje no Brasil. Ela é uma moto considerada alta, né? Mas leve também. Explica um pouco pra gente sobre isso. O público dessa moto geralmente é um público que já conhece um pouquinho de moto, né? Mas a gente tem visto também bastante essa mudança, a galera escolhendo de primeira essa moto por conta dessa versatilidade dela em relação aos terrenos, né? Porque Friburgo a gente sabe, tem asfalto, enfim, tem bastante também estrada de chão e o paralelepípedo. E como ela é uma moto que ela é para ambos os terrenos, o pessoal tem gostado bastante dessa moto. Freio a disco na dianteira e na traseira. Na realidade, essa moto ela teve uma mudança de 2014 para 2015. Né? Até 2014 ela era uma moto de 150 cilindradas. A partir de 2015, toda ela veio 160, aí chegou a ter versão com freio a disco só na dianteira, enfim. Hoje ela está completíssima mesmo. Por quê? A versão dela hoje conta com freio a disco na dianteira e na traseira, que é o modelo mais completo. E a mudança hoje, que veio de 2015 para 2014 para cá, foi a questão dessa tampa do tanque, que é uma tampa escanoteável, né? O motor 160, o design dela também deu uma diferenciada. De 2019 para 2020, realmente a mudança foi a questão no grafismo, não teve muita alteração. Todo mundo, claro, vai dizer que você não ficou apaixonado por uma Honda Bros 160, né? Então fica o convite. Venha conhecer essa moto. Tem dúvida, a gente tem essa moto aqui para test ride na loja para você andar, conhecer mais. Vem saber dos nossos planos de consórcio, à vista, financiamento. Tenho certeza que você vai chegar aqui na concessionária e vai sair com uma proposta que cabe no seu bolso. Bacana? Custo-benefício, com certeza, e é claro, bom, um estilo que só a Honda tem. Bom, tenho certeza que você ficou com água na boca, né? Deu vontade de sair guiando também. Vá até a Honda, vá até a Motoscala, né? Tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, chegou ao fim o nosso programa, o Acelera fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue conosco, continue ligado na nossa programação. Obrigado, tchau e até a próxima.
Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.